Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, em função do Cefeia, eu decidi gravar esse vídeo, que é uma correção do exercício para entrega na data de hoje, dia 3 de novembro de 2020. A tarefa referente ao complemento do tema seguro eu vou discutir na próxima semana. Eu pedi para vocês entregarem um breve resumo, algumas linhas a respeito da IFRS 17 e a respeito da divulgação das seguradoras. Eu tenho isso, é melhor mostrar. No tema 1 das apresentações. Então, foi apresentado o tema de seguros e, como complemento ao que foi apresentado, eu pedi para vocês pesquisarem sobre a FRS 17 e FRS 17 e também sobre balanços de seguradoras, identificar contas relevantes, características do modelo de negócio, enfim. Eu vou comentar sobre essa atividade na próxima aula. E hoje, aliás, nós vamos conversar, um bate-papo a respeito desses pontos. E hoje eu vou corrigir esse exercício que é a tarefa de construção. Então vamos lá. Os dados foram apresentados, então é uma construtora. Esse é o balanço inicial da construtora, bem simples. No dia 2 de janeiro de X3, a construtora Beta assinou um contrato com seu cliente, no qual estavam acordadas o preço pela construção de 300 milhões. No momento da assinatura, a construtora, vamos imaginar que os números estão em milhares. No momento da assinatura, a construtora estimava os custos totais de 200 milhões. O prazo foi fixado em 2 anos e o método de reconhecimento da receita é o POC, porcentagem de conclusão da obra. O cliente pagou na assinatura do contrato o valor de 150 milhões e o cliente pagará em 30/6 100 milhões e o restante 60 dias após entrega da obra. Após a assinatura do contrato, ocorreram os seguintes fatos. Então, no primeiro ano, o custo incorrido foi de 110 milhões e a estimativa total de custos foi reajustada para 250 milhões, o que pode realmente acontecer. Com isso, o preço subiu para 375 milhões. A diferença será recebida 60 dias após a entrega da obra. No segundo ano, a obra estava concluída no dia 20 de dezembro de X4. O custo incorrido no segundo ano foi de 150 milhões. Considere que os custos de construção foram pagos à vista. A partir das informações anteriores, elaborar lançamentos, o balanço e a demonstração de resultado nessas datas sugeridas. Muito bem. Bom, antes de apresentar os balanços e os razonetes, eu gostaria que vocês acompanhassem as seguintes contas comigo. Então nós temos no início de X3, esse é o custo estimado de 200 milhões e o preço contratado de 300 milhões. No final de X3, esse custo foi reajustado. O custo estimado total foi revisto, reajustado, subiu para 250 milhões. O custo incorrido ao final do primeiro ano foi de 110 milhões. Então, ao calcular
a proporção, ou seja, o custo incorrido em relação ao custo estimado, nós temos um percentual de 44%. Bom, pessoal, depois de chegar nos 44%, a gente vai aplicar sobre o preço contratado corrigido, correto? Ou seja, os 375 milhões. Então, nesse caso, ao aplicar os 44% em cima dos 375 milhões, nós temos a receita do primeiro ano de 165 milhões. Então, segue essa proporção em relação aos custos. Com relação a X4, nós temos algumas novidades. Então, era esperado um custo incorrido no segundo ano, era esperado um custo no segundo ano de 140 milhões, mas o custo incorrido foi superior, foi de 150 milhões, gerando um custo incorrido total de 260 milhões. Tá certo? O preço contratado foi de 375 milhões e, nesse caso, nós vamos reconhecer a, a, a segunda parcela de receita. Se o preço contratado foi de 375 milhões, mas nós já reconhecemos 165 milhões no primeiro ano, obviamente a diferença fica para o segundo ano. Então a receita para o segundo ano é o que falta para reconhecer, portanto, 210 milhões. Muito bem. Com relação aos lançamentos, vamos lá. Temos alguns lançamentos para fazer, tanto para o primeiro quanto para o segundo ano. Primeiro eu vou reconhecer o recebimento de 150 milhões. Então vocês devem se lembrar que a construtora recebeu no ato 150 milhões. Então ela vai registrar um aumento no seu disponível de 150 e considerando que ela ainda não entregou nada para o cliente, ela ainda não cumpriu o que foi combinado, ou então, conforme o grupo explorou na apresentação, a obrigação de desempenho ainda não foi atendida, a gente vai reconhecer na conta de adiantamento de clientes os 150 milhões. Essa conta de adiantamento de clientes, ela corresponde a um passivo, não é? A empresa recebeu os 150 milhões e assumiu o compromisso de entregar a obra. Então, o ideal seria registrar um passivo ou então o adiantamento de clientes referente a esse compromisso, a esse contrato que ela assinou para com o cliente. Em segundo lugar, a gente pode registrar o reconhecimento da receita. Então, a receita do primeiro ano, conforme já foi comentado, é de 165 milhões, eu já comentei. A gente poderia registrar 165 milhões a receber, mas a construtora já recebeu 150 milhões. Então, na verdade, o correto é dar a baixa nos 150 milhões que ela já recebeu no início do contrato. Então, débito em 150 milhões. E o que falta, ou seja, os 15 milhões, eu vou registrar em contas a receber. Então, esses são os lançamentos adequados. O custo, né? Eu vou registrar, vou considerando que os custos foram pagos à vista, ou seja, não houve o registro de passivos como fornecedores. Então eu vou registrar uma saída do disponível de 110 mil e reduzindo uma conta de resultado, por exemplo, custo. Tudo bem? Custo. É claro que
na prática, você vai adquirindo material para utilização na obra e você vai registrando estoque. Então você tem os estoques e à medida que você vai usando, você vai dando baixa nos estoques contra custo. Obviamente, nós estamos pulando, nós estamos simplificando essa etapa e optamos por não registrar o estoque. Mas é claro que você poderia registrar uma conta de estoque para o primeiro ano, um estoque de 110 milhões, dar a baixa nesse estoque contra custo. Você poderia fazer isso sem problema nenhum. Muito bem. Então, esses são os lançamentos para o primeiro ano. Qual o reflexo disso? No primeiro ano, então, a gente tem, ao final de X3, nós temos um adiantamento de clientes de zero. Nós já demos a baixa nesse saldo. Reserva de lucros corresponde ao lucro, considerando que a empresa ainda não distribuiu dividendos. O lucro, se você olhar comigo na demonstração de resultado, é a receita de 165 e o custo de 110 milhões. Portanto, eu tenho um lucro de 55 milhões para o primeiro ano, que é integralmente transferido para lucros e prejuízos acumulados ou reserva de lucros. Tudo bem? Então, esses são os lançamentos, essa é a demonstração de resultado e esse é o balanço patrimonial, o passivo. Com relação ao ativo, nós temos um disponível ao final de X3 de 140 milhões e clientes de 15 milhões. Os clientes eu já comentei, ela tinha um adiantamento de clientes de 165, não, ela tinha um adiantamento de clientes de 150 mil, reconheceu a receita de 165, a diferença ficou a receber, portanto, clientes de 15 milhões ou 15 mil. Para entender o saldo de 140, vamos ao razonete de disponível. E você tem nesse razonete o saldo inicial de 100 milhões, recebeu 150 milhões no ato, na assinatura do contrato, e deu a baixa em 110, ou melhor, gastou 110 com a construção no primeiro ano. Então, o saldo ao final do primeiro ano, 140 milhões. Então, voltando no balanço. Então, o saldo disponível, 140 milhões ao final de X3. Tudo bem? Vamos aos lançamentos de X4. Bom, seguindo a sequência dos números, o que eu vou considerar nesse momento é o recebimento em meados de X4 de 100 milhões. Voltando no enunciado, a gente tem a seguinte informação: o cliente pagou, ou o cliente pagará em 30/6, meados do segundo ano, 100 milhões. Então, vamos registrar o aumento do disponível em 100 milhões, tá certo? Eu tinha a receber 15 milhões, esse recebível refere-se ao primeiro ano, então vou dar a baixa nesses 15 milhões que eu tinha a receber e a diferença, os 85 mil, corresponde a um adiantamento de clientes, portanto vou registrar naquela conta do passivo. Tudo bem? Então, eu vou pintar os lançamentos de X4 de outra cor para facilitar para vocês. Vai ajudar. Pronto. Então, eu recebi 100 milhões. Dei a baixa em 15 milhões de recebíveis do primeiro ano. E a diferença eu vou registrar como um passivo, um adiantamento de clientes.
Tudo bem? Em seguida, eu vou registrar os custos, então eu vou desembolsar 150 milhões referentes ao segundo ano de construção. Pulei a etapa do estoque, você poderia registrar o estoque, então custo de 150 milhões. Que mais? E, obviamente, a receita. Então, já tínhamos combinado que a receita do segundo ano seria de 210 milhões. Então, essa é a receita do segundo ano. Tudo bem? Vou registrar 210 milhões em contas a receber? Não. Eu já recebi uma parte desses 210 milhões. Então, eu vou dar a baixa em 85 mil, que corresponde ao adiantamento de clientes. Já recebi uma parte dessa receita. Então, o que falta, ou seja, a diferença entre a minha receita e o que eu já recebi, eu vou registrar em contas a receber, ou seja, 125 milhões em contas a receber. Tudo bem? Esses são os lançamentos do segundo ano. É claro que você pode encerrar as contas de resultado. Então você pode encerrar as contas de receita e de custo para apurar o resultado. E nesse caso, o resultado corresponde a 115 milhões. É claro, considerando os 2 anos. Mas vamos olhar apenas a demonstração de resultado do segundo ano. Então, do segundo ano eu tenho uma demonstração de resultado de. Estava usando outra cor. 210 milhões, uma receita de 210 milhões. O custo incorrido do segundo ano foi de 150 milhões e o resultado de 60 milhões. Esses são os números referentes aos 2 anos. A receita, o preço contratado, o custo incorrido total e o lucro obtido com o empreendimento, com a obra. Eu tenho a demonstração de. Eu tenho o balanço patrimonial final, ou seja, em 20 do 12 de X4. Então nós temos disponível de 90 milhões. Para você entender esse disponível, basta olhar ao razonete de disponível. Então o saldo inicial de X4 é de 140 milhões, mas nós recebemos 100 milhões em meados de X4 do cliente e gastamos 150 milhões com a obra no segundo ano. Então, o saldo do disponível é de 90 milhões. O que eu tenho a receber é de 125 milhões e adiantamento zero e os lucros acumulados, lucros e prejuízos acumulados ou reserva de lucros. Se você transferir para a reserva de lucros, você terá 115 milhões. É isso, pessoal. Acompanhe os razonetes com vocês, acompanhe a construção do balanço e da demonstração de resultado. Tudo bem? Qualquer dúvida em relação à resolução do exercício, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos. Um abraço.